Olá, bom dia a todos. Gostaria inicialmente de dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco pelo canal do YouTube, no canal do LAPG, pelo canal do Laboratório de Planejamento, Política e Gestão da Educação, que é um laboratório criado por ocasião de um programa da Pró-Reitoria, né, promovido por um edital da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, que nós concorremos aqui pelo campus de Presidente Prudente, e foi aprovado, e tivemos a satisfação de poder criar esse laboratório, né, onde nós teremos a possibilidade de promover ações no âmbito do planejamento, da política e da gestão da educação. Então, o laboratório, ele insere estudos, pesquisas e, sobretudo, ações no âmbito da extensão para estudantes da graduação, das licenciaturas, que envolvam ações com a comunidade escolar e com a comunidade em geral. E como uma primeira ação do laboratório, nós estamos promovendo o primeiro ciclo de conferência do laboratório. E nesse sentido, nós estamos com um conjunto aí de 3 lives, sendo a primeira delas a de hoje, que nós temos a honra de ter aqui conosco o nosso convidado, o Dr. Jeová Ribeiro Pereira, que gentilmente aceitou o convite para conversar conosco a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um assunto, uma legislação, né, que é de interesse da comunidade em geral, mas, sobretudo, é de importante conhecimento tanto dos estudantes, né, do campo aí da formação de professores, que se tornarão professores, como daqueles que já estão trabalhando na área da educação. Por quê? Porque nós temos que ter conhecimento, né, da legislação para poder garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. E nada melhor do que termos aqui hoje um especialista da área, né, dessa temática, para conversar um pouco conosco sobre os avanços e, por que não dizer, ainda presente em termos de retrocesso dessa lei. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, em especial ao Dr. Jeová, já agradecendo e antecipando os nossos agradecimentos pela cordialidade do aceite em estar aqui conosco nessa manhã de sábado, e gostaria de apresentá-lo. O Dr. Jeová, ele é advogado, ele é presidente da Comissão dos Direitos das Crianças e Adolescentes da OAB de Presidente Prudente. Ele também é integrante da Comissão Especial dos Direitos das Crianças das Crianças do Estado de São Paulo e é supervisor do programa Criança Feliz. Ele também tem experiência como conselheiro tutelar aqui em Presidente Prudente, no período de 2016 a fevereiro de 2023. Então, como vocês podem perceber, nós estamos diante de alguém que tem vasto conhecimento nessa temática. Então, eu gostaria, em nome do laboratório, de dar as boas-vindas e passo a palavra para o Dr. Jeová. Bom dia, doutora professora Ana Paula.
Quero aqui agradecer pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui contribuindo de alguma forma para essa troca de conhecimentos, de experiências, né? A doutora já me apresentou aí, então, como ela falou, sou advogado e estou atuando, continuo atuando desde 2016, atualmente como supervisor do programa Criança Feliz, né? Que é um programa que trabalha a primeira infância, como a doutora já pontuou, temos aqui os aspectos positivos da Lei 8.069, Estatuto da Criança e Adolescente, mas também temos ainda muito a melhorar. Mas entrando um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, falando dessas evoluções, nós tivemos consideráveis evoluções. Antigamente, o Estatuto ele era nominado Código de Menores, né? Que se tratava daquelas situações de crianças em ruas, adolescentes em situação de vulnerabilidade, seja por drogadição, enfim. E eles eram tratados como menores, e o intuito era tirar esses menores da situação irregulares, das situações irregulares em que se encontravam. Aí foi melhorando o estatuto, foi dando nova terminologia, e hoje nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, não sendo essas pessoas, essas crianças e adolescentes, tratados como os menores, e sim crianças e adolescentes. Então, precisou ter essa terminologia para se adequar aos tempos atuais. Como foi falado, sempre na busca de melhorar, de qualificar e de trazer mais direitos e garantias para as crianças e adolescentes. E aí, o Estatuto, antes de ser essa Lei 8.069 de 90, já vem trazendo na Constituição essas garantias, essa proteção integral. É muito importante, está lá, né, escrito no artigo 227 da Constituição Federal, que vai trazer todo esse acesso às políticas públicas, às garantias dos serviços, essa proteção integral da criança e adolescente. E o próprio, entrando aqui no Estatuto da Criança e Adolescente, ele já traz no artigo 4, que é dever da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar essa prioridade absoluta. E o que diz essa prioridade absoluta? Ela traz os seus incisos, que é a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública e a preferência na formulação e na execução das políticas públicas sociais, além da destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas destinadas com a proteção à infância e juventude. Aí, trazendo um pouquinho daquilo onde eu estou atuando hoje, que é a primeira infância, né, que é lá desde 2016, foi criada a primeira infância no intuito de, com esse programa, trabalhar as 4 dimensões. Programa Criança Feliz, no qual eu atuo como supervisor. Trabalha a linguagem, motricidade, cognição e afetividade. Através desse programa, nós temos um trabalho que ele é ministrado por estudantes de psicologia e serviço social, no qual eles vão à casa das famílias, levando uma proposta de atividade através do brincar, para que o cuidador dessa criança ele desenvolva todas essas dimensões com a criança. A gente fala que eles são facilitadores, eles vão auxiliar, através do brincar, que a família consiga desenvolver essas habilidades com a criança. E voltando um pouquinho, eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura, foi pontuado o tema aqui, falando um pouco sobre o ECA. O ECA ele é dividido em livros, então nós temos uma parte geral, que ele tem títulos, que é título 1, disposições gerais, título 2, os direitos fundamentais, que nesse capítulo nós temos capítulo 3, que ele vai trazer a convivência familiar e comunitária, e no capítulo 4, direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, que eu acho que é o capítulo mais importante dessa parte geral do livro 1, que será abordado aqui, porque nós estamos tratando com professores, né? E para que a gente se apodere e tenha conhecimento desse capítulo que é de relevância e importância agora para ser tratado. E esse capítulo, o capítulo 4 da educação, ele vai envolver os artigos 53 e 59.
Nesse artigo 53, ele fala que a criança e adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Por que a gente fala que é importante? Porque há um diálogo muito recorrente aqui entre educação, saúde e conselho tutelar nesse capítulo, tá? O capítulo 53A, ele fala que é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de dependências de drogas ilícitas. Aí, por que eu falo qual a importância? Porque essa questão das drogas ilícitas sendo usados por adolescentes ou, em algum momento, por criança, ela precisa ser trabalhado com essas políticas. Então, a gente fala da intersetorialidade e entre os serviços, tá? Essas políticas públicas precisam trabalhar o que a gente fala de trabalho em rede, que aqui no município, em todo lugar, especialmente aqui no município de Presidente Prudente, as políticas públicas precisam ter um serviço articulado. Segurança, saúde, educação, Secretaria da Assistência, entra aí como equipe também essa rede, Poder Judiciário, Ministério Público e também os serviços parceiros, tá? As ONGs, enfim, os acolhimentos que temos aqui no município, tá? E o próprio artigo 54 diz que é dever do Estado assegurar a criança e adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso e idade própria. Então, esse artigo vem falar muito sobre a educação. E falando especialmente para os dirigentes de estabelecimento de ensino, aqui está falando que eles têm o dever, a obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar casos envolvendo maus tratos, envolvendo seus alunos, reiteração de falta injustificadas e evasão escolar e elevado nível de repetência. E por isso que a gente fala dessa importância da comunicação. Os serviços precisam se comunicarem e entrarem em comunicação com o Conselho Tutelar quando haja essas situações, tá? E é importante a gente falar também de outras legislações que elas vêm complementar o ECA. Nós tivemos agora, no ano de 2022, legislações pertinentes que ela corroboram com essa proteção, essa busca da prioridade absoluta. A exemplo da lei desse ano, nós tivemos a Lei Henri Borel, que cria mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar quanto criança e adolescente, que essa lei traz consideráveis alterações no Estatuto da Criança e Adolescente, na execução penal, no próprio Estatuto da Criança e Adolescente e nos crimes hediondos. No Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz mudanças, principalmente criando 8 incisos no artigo 136 do ECA. Esse artigo 136, ele fala das atribuições do Conselho Tutelar e traz significativas mudanças. Na verdade, não mudanças, ele acrescenta mais atribuições ao Conselho Tutelar. E lembrando, como eu falei lá atrás, uma das diretrizes é pensar em políticas públicas, principalmente na área da infância e juventude. E eu queria pontuar só essas novas atribuições, porque tem uma atribuição 9, que ela já existia, o inciso 9, que é a atribuição do Conselho Tutelar assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e adolescente. E a própria Lei Henri Borel reforça essa questão. E um dos incisos acrescentados é o inciso 13, que fala que a atribuição do Conselho Tutelar adotar na esfera de sua competência ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e adolescente vítimas de violência doméstica familiar e à responsabilização do agressor. Esse inciso, como outros, foi trazido, como os demais, pela Lei 14.344, que é a chamada Lei Henri Borel.
O inciso 14 traz também atender a criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, ou submetida a tratamento cruel ou degradante, ou a forma violenta de educação, correção ou disciplinas de seus familiares e testemunhas, na forma a promover orientação e aconselhamento acerca dos seus direitos, dos encaminhamentos necessários. Inciso 15, representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra criança e adolescente. Inciso 16, representar a autoridade judicial para requerer concessão de medida protetiva de urgência à criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas. O inciso 17, representar o Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de provas nas causas que envolvem violência doméstica contra a criança e adolescente. O 18, tornar as providências cabíveis na esfera de sua competência ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica familiar contra a criança e adolescente. O 19, receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noticiante ou denunciantes relativa à prática de violência, ao uso de tratamento cruel, degradante ou forma de violentas de educação, correção e disciplinar. E, por fim, o inciso 20º, representar a autoridade judicial ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares diretas ou indiretamente relacionadas à eficácia da proteção de noticiantes ou denunciantes. E a lei Henri Borel, ela casa muito com a lei da escuta especializada, porque lá na escuta especializada ela vai trazer o conceito de o que é esse tratamento cruel, degradante, enfim, ele traz conceitos e define o que vai ser escuta especializada e a questão da escuta especializada, que ela pode ser feita pela rede de proteção, aqui inclui tanto o Conselho Tutelar, quanto a educação, quanto ao órgão de segurança, e aquela diferente daquela escuta especial, que é o depoimento especial, também chamada de depoimento sem dano ou redução de dano. A diferença entre essas escutas é que na escuta especializada é um procedimento de entrevista sobre a situação de violência vivenciada pela criança e adolescente perante a rede de proteção, sendo colhido estritamente necessário para o cumprimento de sua finalidade, é ouvir essa criança, é acolher essa criança, no intuito de não revitimizar essa criança. Diferente do depoimento especial, também chamado de depoimento sem dano, que ele é feito, é um procedimento de oitiva, feito tanto perante a polícia, quanto ao judiciário. E no judiciário, ele é colhido tanto no policial quanto no judicial, no fórum, é feito por uma equipe multidisciplinar, tá? Por técnico do judiciário, assistentes sociais e psicólogos, que ele tem o intuito de também evitar essa revitimização, que a criança seja ouvida por outras pessoas. Tem a escuta, o que a gente chama de escuta qualificada, que ela entra na questão da escuta especializada. Essa escuta qualificada, qualquer pessoa, um terceiro que não seja rede, ele pode fazer esse acolhimento, acolher essa criança que ela queira pontuar sobre essa violência, ele escuta e leva para os órgãos competentes, tá? Tudo no intuito de não revitimizar essa criança. Também nós temos, além da lei Henri Borel, nós temos outras leis que elas vêm contribuir com essa melhora no atendimento dessa proteção integral da criança e adolescente, que é a Lei 12.318 de 2010, a Lei da Alienação Parental. Também que institui também o Sistema Nacional de Atendimento Socioafetivo. Esse atendimento socioafetivo é destinado a adolescente que pratica ato infracional. Essa lei da questão da alienação parental,
ela traz situações que configuram a alienação parental, seja naqueles casais que estão separados, que um causa... fica falando do pai, trazendo algo que desabona. Aqui nós temos algumas situações no artigo 2º que ele considera-se ato de alienação parental, a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudiem genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com eles. Aí o parágrafo único, ele traz formas exemplificativas do que sejam essa alienação parental. Ele traz, por exemplo, realizar a campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, enfim, ele traz são 7 incisos que trazem exemplos dessa questão de alienação parental, o que configura a alienação parental. Também temos outra lei importante que é de relevância aqui para o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei do Menino Bernardo, né? Que estabelece o direito da criança e adolescente de serem educados e cuidados sem uso de castigos físicos ou de tratamento cruel, degradante, alterando artigos da lei também. O artigo 18A dessa lei traz que criança e adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação, ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas, ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles e tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então, como a gente vê, as leis elas são repetidas no intuito mesmo de reforçar essa condição, de não revitimizar a criança, na lei Henri Borel, na lei também da escuta especializada, e traz conceitos do que são esses tratamentos degradantes, o que são essas humilhações, e também trazer importante aqui para a educação a lei do bullying também, que é uma lei que tem sido falado, questão principalmente nas escolas, né, que a gente tem que buscar mecanismos para evitar o bullying, né? Então, nós temos a lei aqui 14.600, a lei do bullying, lei 13.185 de 2015 classifica o bullying como intimidação sistemática quando há violência física ou psicológica em atos de humilhação, discriminação. Também fala do insulto, apelidos pejorativos, dentre outros. E essa lei também institui o programa de combate à intimidação sistemática bullying em todo o território nacional, também nessa data. Então, está dizendo que é dever de todos, principalmente aqueles representantes da educação, professores, diretores, enfim. Essa lei obriga as escolas, clubes, agremiações a adotarem medidas de combate à prevenção ao bullying, através de orientação aos genitores, identificar as vítimas e o agressor. E é importante saber que essas vítimas e agressores, né, elas têm mecanismo que os protegem. O agressor ele pode ser responsabilizado com pena de 2 anos a 4 anos de reclusão. Lembrando que a criança, o adolescente, ele comete ato infracional e ele tem a responsabilização dele, que são aplicadas as medidas socioeducativas lá do ECA, a partir do artigo 171, e para a criança são aplicadas medidas de proteção, eles não sofrem essa medida, tá? Mas o intuito dessa lei é que se pense esses mecanismos de prevenção, como prevenir, como trabalhar essas questões nas escolas do bullying, e também nós temos o cyberbullying, né, que são os bullies
praticados por meio de redes sociais, enfim, tem todas essas questões. Também a gente elenca como importante o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Que é a Lei 13.146 de 2015, que traz a Lei da Inclusão, e em seu artigo 2º fala que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar, e considera o que é a pessoa com deficiência, quem tem os impedimentos nas funções, nas estruturas do corpo, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Trazendo essa questão da pessoa com deficiência também, nós temos questões importantes, como a questão do cordão do girassol, né? Que ela vem ser muito importante nessas questões também, que ela vem, nós temos hoje as questões das doenças invisíveis, né, deficiências invisíveis, e ele é um marco muito importante para contribuir também na questão de ampliar direitos, acessos e garantias. Também não podemos deixar de ter esse olhar da educação também quanto à questão do trabalho infantil. Essa comunicação ela precisa acontecer, ser comunicada aos órgãos competentes, porque também o trabalho infantil é uma das piores formas de trabalho humano, principalmente afetando o desenvolvimento infantil de crianças e adolescentes, tá? Eu queria também falar um pouquinho sobre, eu estou falando aqui sobre todas essas leis, tem a lei também da Joana Maranhão, que veio tratar no Código Penal sobre o prazo prescricional para quando uma criança ou adolescente ela possa, até quando ela pode ingressar com ação judicial, tá? Mas eu queria falar também um pouco sobre a estrutura do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, que vamos falar no município de Presidente Prudente, tá? Aqui nós temos 2 conselhos tutelares, porque a lei fala que a cada 100 mil habitantes será constituído um conselho tutelar. Aqui nós temos 2 conselhos tutelares, cada conselho tutelar é composto por 5 conselheiros, tá? Como nós temos uma população de, em média, 220 mil, 230 mil, nós temos 2 conselhos tutelares, que tem, aqui eles são divididos, pega um mapa, divide região, o Conselho 1 cuida de certa região, o Conselho 2 tem a atribuição de outro Conselho Tutelar, e lembrando que as decisões, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, independente, tá? As suas decisões, elas têm valor administrativo, têm um poder, sim, e elas só podem ser revistas pelo Poder Judiciário, e a atuação do Conselho Tutelar é a promoção, proteção e garantia dos direitos da criança e adolescente, que são preconizados no ECA, e ele vai atuar quando o Estado, a família ou a sociedade, que são órgãos incumbidos dessa proteção, eles violarem esses direitos da criança e adolescente. Então, educação. Chegou uma criança que ela veio de outro município, ela não está inserida na educação, é dever da educação incluí-la. Não houve essa inclusão, aí o próprio Conselho Tutelar ele pode ser acionado para que ele faça valer o que está no Estatuto da Criança e Adolescente, tá? E tratando também da questão escolar. A questão de faltas reiteradas, que foi falado lá no artigo 54, onde fala do capítulo da educação. A escola precisa comunicar ao Conselho Tutelar quando há faltas reiteradas. Lógico, a escola precisa esgotar todas as possibilidades de acionar os pais dessa criança e desse adolescente para saber o que está acontecendo. Uma vez esgotado todas essas condições, aí sim aciona o Conselho Tutelar. Por isso que eu falo muito da importância das políticas estarem articuladas, alinhadas, para que esse trabalho ocorra de forma mais efetiva e mais ágil. Nós temos também, no Conselho Tutelar, a gente trabalha muito com os CRAS e os CREAS. Os CRAS são o Centro de Referência da Assistente Social, que trabalha a proteção básica, tá?
Os CREAs trabalham a média complexidade, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que trabalha as violências físicas, psicológicas e conflitos familiares, e a alta complexidade são os acolhimentos, onde essas crianças, onde todos os direitos dessas crianças estão violados, que não conseguiram trabalhar na baixa complexidade, que são os CRAS, e na média complexidade com os CREAs. E, infelizmente, esbarrou lá no acolhimento institucional. Lembrando que o acolhimento institucional, ele é medida excepcional, ele só vai acontecer quando todas as políticas não deram conta de atender essa família. Mas lembrando que lá tem um prazo máximo para essa criança ou adolescente ficar, não conseguindo, porque o intuito do acolhimento é trabalhar essa família para que a criança volte para a família. Porque a gente entende que tirar essa criança e adolescente do seio da família, da sociedade onde está inserida, também é uma violação de direito. Então, o intuito é que ele retorne após esse acompanhamento de toda uma equipe, de todo o Poder Judiciário, enfim, Conselho Tutelar, através de PIAs, que é o Plano Individual de Atendimento com essa família, com toda a rede que acompanhe, para que ele retorne para casa. Sendo inviável, impossível, por N situações, essa criança pode ir para família extensa ou, de repente, os genitores serem destituídos do poder familiar e ir para um acolhimento, e aqueles casos que não acontecem o acolhimento, depois do acolhimento não irem para adoção, caso que não acontece essa adoção, felizmente esse adolescente fica até os 18 anos no acolhimento, e após o acolhimento eles têm um outro atendimento, uma outra equipe vai acompanhar esse adolescente, tratando da inclusão desse adolescente no mercado do trabalho e tratando a autonomia e independência desse adolescente para ter um emprego e se tornar um adulto que consiga gerir a sua vida enquanto adulto. Mas esse trabalho ele precisa ser posterior ao acolhimento institucional. Enfim, aqui nós temos N questões aqui no Conselho Tutelar, tá? Que a gente trabalha com todas essas políticas. E esse trabalho que eu tenho desenvolvido hoje na primeira infância, ele é de fundamental importância, porque a gente entende que é na primeira infância que a criança tem um potencial imenso para desenvolver as 4 dimensões lá, e que isso reflete muito na questão futura, né? Que crianças, que adolescentes nós queremos para o futuro, né? Adolescente saudável, que tenham todo esse pleno desenvolvimento atendido aqui, para que não venham a infracionar, e lembrando, como eu já falei também, a criança ela não comete ato infracional, e fazendo uma divisão aqui, a criança vai de 0 até 12 anos incompleto, e adolescente a partir dos 12 anos aos 18 anos, lembrando que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele também vai se aplicar para o maior de 18 anos, de 18 a 21 anos, em algumas situações. Por exemplo, o adolescente, ele está na Fundação Casa, cometeu ato infracional, foi recolhido para a Fundação Casa, e ele está ainda está sendo aplicado essa medida socioeducativa. Então, ele ainda é protegido pelo Estatuto da Criança e Adolescente. E quando a criança, falando da criança de 0 a 12 anos, ela comete um ato infracional, a gente não diz que ele vai ter a mesma aplicação, porque o Estatuto da Criança e Adolescente o garante que sejam aplicadas medidas de proteção. E se cometer algum dano, então, que venha causar dano a terceiro, os genitores podem ser até responsabilizados. E lembrando que nós temos situações que são medidas aplicadas pelo Conselho Tutelar, e outras medidas são aplicadas pelo Poder Judiciário. Então, nós temos medidas aplicadas pelo Conselho Tutelar, que elas são de grande importância, que elas são encaminhamento dos genitores,
encaminhamentos dessas crianças para atendimento, para uma avaliação psicológica, quer na saúde, a depender da situação, se for conflitos das crianças com os genitores, talvez um CREAS, que ele tem atendimento diferenciado. A equipe da Unidade Básica de Saúde, ele vai trabalhar uma linha da psicologia. Já o CREAS vai trabalhar conflitos com essa família, tá? Então, nós precisamos ter esse correto entendimento dessa divisão, para onde a gente vai encaminhar essa criança e adolescente. E eu queria falar um pouquinho sobre quais são essas medidas da prática do ato infracional. O ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. E eu quero falar um pouco quais são essas medidas de proteção. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, que o artigo 98 fala: as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade do Estado, como eu tenho falado lá desde o início, que é o Estado e a sociedade que falha, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, e também em razão da sua conduta. Esse inciso aqui, em razão da sua conduta, ele fala quando o próprio adolescente comete o ato infracional. Aí, voltando para o 101, que ele fala as seguintes medidas. Encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Isso são medidas aplicadas pelo Conselho Tutelar. Orientação, apoio e acompanhamentos temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino. Como eu falei, lá é direito de toda criança e adolescente estar estudando. Uma vez não acontecendo isso, uma vez a escola ter se recusado por algum motivo, é dever do Conselho Tutelar aplicar essas medidas de proteção. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e adolescente, e também requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar e ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxiconômicos, acolhimento institucional. E aí nós temos também agora as atribuições do Poder Judiciário: inclusão em programa de acolhimento familiar, colocação em família substituta. Então, nós temos atribuições que são do Conselho Tutelar e nós temos atribuições que competem ao Poder Judiciário. E no artigo 129, nós também temos medidas pertinentes ao pai e ao responsável. São medidas aplicáveis aos pais e aos responsáveis: encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. Como vocês veem, os dois artigos, eles conversam entre si, eles acabam sendo repetidos porque eles trazem aquilo que compete ao Conselho Tutelar encaminhar a criança e adolescente, e aqui do 129 está falando quais as medidas que cabem aos pais. Cabem também a inclusão em programas oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento para aqueles que fazem uso de álcool e drogas, encaminhamento e tratamento psicológico e psiquiátrico, encaminhamento a cursos e programas de orientação, obrigação de matricular o filho e acompanhar a sua frequência e aproveitamento escolar, e obrigação de encaminhar a criança e adolescente a tratamento especializado. E também cabe ao Conselho Tutelar aplicar uma medida chamada medida de advertência a esse pai. Essa medida é uma medida que ela é escrita, essa primeira advertência, uma vez descumprida, o conselheiro tutelar pode representar esse genitor, esse cuidador, por descumprimento de uma decisão do colegiado. Lembrando que as decisões do Conselho Tutelar não é do conselheiro, é do colegiado, tá? Ele precisa ter uma decisão formada por maioria para que, uma vez descumprida, seja encaminhado ao Poder Judiciário para que outras medidas sejam aplicadas. Aí cabe aqui das 129 que são aplicadas aos pais pelo Poder Judiciário. Assim,
perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar. Aí esses casos são que essa criança é tirada da família e é colocada em família substituta ou vão para adoção, e como eu falei, naqueles casos onde não cabe, não, a adoção não vai acontecer, porque todos nós sabemos que a adoção de crianças, eles preferem até de beber até 3 anos de idade. Então, os maiores têm mais dificuldade de irem para adoção, tá? E aí vai entrar naquela questão da gente trabalhar a autonomia e dependência desse adolescente que entrou na fase adulta a partir dos 18 anos, tem esse acompanhamento psicológico, patrimonial, alguém vai orientar sobre a questão de financeira, de trabalho, como se planejar, como buscar um trabalho, a questão da educação, do estudo, da qualificação profissional, para que ele possa caminhar sozinho, assim digamos. E o 131 vai falar muito das atribuições do Conselho Tutelar, vai dizer o que é o Conselho Tutelar, que ele é um órgão autônomo, permanente, não jurisdicional, tá? Porque a gente não tem o mesmo poder judiciário, não somos judiciário, mas as nossas decisões, só, como eu falei, só podem ser revistas pelo Poder Judiciário. E lá o 136 fala dessas atribuições do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem poder de requisitar serviços, ele vai requisitar serviços na área da saúde, da educação, e ele pode promover também, tomar suas decisões, ele pode representar a autoridade judiciária por caso de descumprimento das suas decisões, encaminhar notícia de fatos ao Ministério Público, e todos aqueles 8 incisos novos, lógico, são 13 incisos, e foram acrescentados mais 8 incisos com a Lei Henri Borel, que o intuito dessa Lei Henri Borel é também que tanto a esfera federal, municipal, estadual, eles promovam políticas públicas voltadas para a não violência, que isso seja divulgado, propagado em escola, em espaços públicos, para que isso não venha a acontecer, essas crianças não tenham esses direitos violados. Como o próprio, vou ler o artigo lá da própria lei, que ela fala, o artigo 9 fala, os estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de atendimento à criança e adolescente em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade no âmbito da polícia, à criação de delegacias especializadas de proteção à criança. O artigo 10 fala, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer dotações orçamentárias específicas em cada exercício financeiro para implementação das medidas estabelecidas nessa lei. Quais são aquelas medidas estabelecidas pela lei? Que sejam criadas essas políticas de promoção à não violência, de prevenção, enfim, todas essas questões, como traz o próprio artigo 7, que a União, o Distrito Federal, os estados e municípios poderão criar e promover para a criança e o adolescente em situação de violência doméstica e familiar, nos limites de suas respectivas competências e de acordo com o artigo 88 do Estatuto da Criança e Adolescente. Centro de atendimento integral e multidisciplinar. É o que a gente falou que deve acontecer nas delegacias, no Poder Judiciário já tem. Espaços para acolhimento familiar, institucional e programas de apadrinhamento. Aqui nos lares, nós já temos esse programa de apadrinhamento afetivo. A mídia tem divulgado, então está trazendo uma campanha bem significativa, e essa questão do apadrinhamento, ele difere daquele programa onde a pessoa se insere, ela entra lá no cadastro para adoção. Esse apadrinhamento, essa pessoa que quer apadrinhar, ela leva a criança, ela tem um vínculo com a criança. Esse apadrinhamento, ele é afetivo, ele é patrimonial também, mas tem alguns requisitos que precisam ser preenchidos, e as informações, elas precisam ser vistas com os lares de acolhimento onde estão inseridas essas crianças para o apadrinhamento afetivo.
Aqui traz também programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica. Isso aqui é muito importante, essa campanha de enfrentamento e violência. E também traz delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico legal especializadas. O intuito dessa lei, como da escuta especializada e das demais leis, é evitar que a criança seja revitimizada, que essa criança seja ouvida na delegacia por uma pessoa não qualificada, que ela seja ouvida depois no conselho tutelar, que ela seja ouvida na saúde, enfim, que ela não tenha essa revitimização em vários órgãos que são órgãos de proteção. E também, por fim, centros de educação e reabilitação para os agressores. Por que a lei traz isso? Porque não dá para trabalhar só quem sofre a violência. Tem que pensar nessas políticas de trabalhar o agressor, porque senão nós não vamos romper esse núcleo, esse vínculo, esse agressor, que ele se torna agressor, que ele nunca foi trabalhado e ele vai sempre ser agressor. Aqui em Prudente, há algum tempo, nós tivemos o NAN, Núcleo de Atendimento ao Homem, que trabalhava os agressores, aqueles agressores que agrediam os filhos, seja por violência física, psicológica ou abuso sexual, para que eles sejam trabalhados com uma equipe multidisciplinar. E eles não venham a praticar. Aqui nós tivemos uma experiência, enquanto eu estive no Conselho Tutelar, muito positivo. Não era um genitor, ele era padrasto de uma criança, agrediu essa criança, e aí ele foi convidado para esse grupo, teve um trabalho muito significativo com ele, e depois ele se tornou essa referência para os demais que estavam naquele grupo. Então, teve uma mudança significativa de atendimento a esse homem, e é o que a gente fala, esse trabalho preventivo, esse trabalho de campanhas, enfim, trabalhos efetivos com esses homens que já são agressores, tá? Que deixou da prevenção e praticou essa agressão, para que eles saiam desse nimbo aí de agressores e possam contribuir, multiplicadores, que sejam multiplicadores de boas práticas, de boas ações não violentas. E a lei, falando especificamente da lei Riborel, é uma lei que ela é muito parecida com a lei Maria da Penha, quanto da questão das medidas que são aplicadas, quanto das ações que são aplicadas tanto pelo Poder Judiciário, mas ela traz inovações também, que essa questão de quem pode aplicar essas medidas de urgência. O próprio artigo 14 da Lei Riborel traz que, verificada a ocorrência de ação ou omissão que implique a ameaça ou a prática de violência doméstica e familiar, com a existência de risco atual ou iminente à vida ou integridade física da criança e adolescente ou de seus familiares, o agressor será imediatamente afastado do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima. E aí a importância dessa lei ter trazido mudança significativa no Estatuto da Criança e Adolescente, porque ela traz nos seus incisos quem pode afastar. Por exemplo, a autoridade judiciária, em primeiro lugar, como é a regra que é preconizada tanto no Estatuto da Criança e Adolescente, em qualquer legislação. Depois, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede da comarca, pelo policial. Olha a importância. Hoje, o próprio policial pode afastar. Delegado de polícia, policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. E o parágrafo 1º traz aqui uma atribuição muito pertinente para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar poderá representar as autoridades referidas no inciso 1, que é a autoridade judicial, em primeiro lugar, depois o delegado de polícia, depois o policial. O Conselho Tutelar pode requisitar até a polícia militar deste artigo para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima. Então, isso aqui deu um poder para o conselheiro tutelar que é muito pertinente. E ele é pertinente porque não dá quem sofre agressão física, psicológica ou
o abuso sexual, não pode ficar esperando. E, pasmem, o prazo agora é imediato. Nós tivemos agora decisões que o Conselho Tutelar requereu aqui, no caso, não foi caso da gente não ter autoridade judiciária, porque primeiro é para o juiz. Na ausência do juiz, vai para o delegado de polícia. Na ausência do delegado de polícia, a gente recorre para a autoridade policial. A gente, em menos de 4 horas, saiu uma decisão judicial pedindo o afastamento do agressor. Então, é muito importante, porque das medidas protetivas de urgência, olha aqui o que fala o artigo 15, que ele completa o artigo 14, que ele fala quem são essas autoridades que podem pedir o afastamento do agressor do lar. Então, o artigo 15 fala que, recebido o expediente com pedido em favor da criança e adolescente em situação de violência doméstica e familiar, o juiz, no prazo de 24 horas, decidirá. Então, ele tem 24 horas para conhecer o expediente do pedido, decidir sobre as medidas protetivas de urgência, determinar o encaminhamento do responsável pela criança ou pelo adolescente ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis e determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob a posse do agressor. Então, essa lei Riborel, ela foi muito pertinente no que ele traz dessas atribuições. Ela tornou, digamos assim, efetivas e ágeis, porque o intuito da lei é que as medidas sejam ágeis, porque não dá para esperar que a violação ela se perpetue, porque antigamente, num procedimento normal, ela levava um tempo. Mesmo sendo a vara da infância e juventude especializada, ela demorava muito. Agora nós temos mecanismos, por isso precisa desse diálogo constante, Conselho Tutelar, vara da infância e juventude, Ministério Público e demais redes de proteção, educação, saúde. Eu falo da educação porque se a gente tem uma situação de abuso sexual de criança e adolescente, precisa estar muito alinhado para que a gente possa encaminhar essa criança para a saúde, para que eles tenham essa medida, essa profilaxia no prazo de 24 horas, a criança possa tomar medicação caso seja necessário, e imediatamente esse encaminhamento para o médico perito para avaliar as condições, se essa criança foi estuprada, em que situação essa criança se encontra, ou na questão também da violência física e psicológica também, com toda essa equipe multidisciplinar que vai avaliar, e a questão agora da escuta especializada, que precisa ter essa equipe nos órgãos públicos, foi citada aqui na própria lei, fala em delegacias e poder judiciário, e essas pessoas precisam ter esse atendimento mais humanizado, mais qualificado, enfim, ter um melhor acolhimento para essas crianças e adolescentes. Mas eu falei bastante do título 2, dos direitos fundamentais, mas o ECA também, ele é bem amplo, tá? Nós temos no livro da parte especial, nós temos da política de atendimento, que vai falar das entidades de atendimento, que tem a disposição geral da fiscalização das entidades. Quem são essas entidades? Essas entidades são onde acontecem os acolhimentos. Essas entidades, elas são fiscalizadas tanto pelo Ministério Público, quanto pelo próprio Conselho Tutelar, lógico, cada um dentro das suas atribuições. Essas entidades, se elas não estão atendendo aquilo que é proposto pela lei, o que a lei preconiza, elas podem sofrer punições a título de substituição das suas coordenações até fechamento em casos extremos, lógico, tudo concedido, contraditório e ampla defesa. O intuito da lei não é fechar esses estabelecimentos, até porque eles atendem muita demanda. Infelizmente, aqui no município de Presidente Prudente, nós estamos com alta demanda de crianças e adolescentes acolhidos, e isso é muito triste, porque são violações de direito que aconteceram, e elas continuam, porque essas crianças estão fora do convívio familiar, comunitário, enfim, fora do seu habitat natural, que é com a família. Nessa parte
do livro 2, parte especial, também nós temos das medidas de proteção, que eu acabei falando um pouquinho lá do artigo 98, que traz as disposições gerais, que falam onde tem omissão da família, da sociedade, do Estado, das medidas específicas de proteção, que foi o artigo 101, 102 e seguintes, que fala das medidas especiais aos pais e às crianças e adolescentes. Do título dessa mesma parte, desse mesmo livro, da parte especial, falou do título 3, que é da prática do ato infracional, das garantias processuais, que quando o adolescente comete ato infracional, ele também tem assegurado o contraditório, ampla defesa, ele tem direito a contratar um advogado, ele tem de saber de que ele está sendo acusado, ele tem acesso a que seja comunicado sua família. Vamos pensar de um adolescente que cometeu um ato infracional, foi recolhido na delegacia. Então, o primeiro passo, o delegado de polícia tem que garantir essa proteção, porque ele é órgão garantidor de direitos também, ele precisa acionar os pais desse adolescente, não é o conselho tutelar, tá? O conselho tutelar, ele só vai ser acionado quando esgotados as possibilidades pelo delegado em acionar essa família ou alguém responsável por esse adolescente não seja localizado, o conselho tutelar é acionado para que ele tente outra vez localizar esse responsável. Sendo o caso, esgotada essa possibilidade pelo conselho tutelar também, a esse adolescente provavelmente será levado a um acolhimento, o que a gente chama, e não é o acolhimento institucional, no caso dele, é um acolhimento excepcional de urgência. São para situações excepcionais, que elas duram 24 horas. Vamos citar um exemplo que um adolescente que é de Dourados, está passando por Prudente, foi apreendido com droga. Então, ele é levado à delegacia, o delegado tenta localizar essa família, não localizou, essa família não vem buscar, esse adolescente não vai, tem um período que ele pode permanecer nessa delegacia, né, nesse intuito de localizar a família, não conseguiu localizar, aciona o plantonista, se for fim de semana, do Conselho Tutelar, para que ele aplique a medida a esse adolescente. No caso, ele fica no acolhimento excepcional de urgência, enquanto o responsável vem buscar, ou seja feito o recâmbio. O recâmbio é a transferência do adolescente da cidade de Presidente Prudente à cidade que ele é de origem. Então, eu falei um pouco sobre das medidas específicas de proteção aos pais responsáveis e as medidas de proteção aplicadas tanto à criança quanto ao adolescente. Temos também dos direitos individuais, que são os direitos individuais de cada adolescente e criança, das garantias processuais, que traz as disposições gerais da advertência e das medidas socioeducativas, da obrigação de reparar o dano, da prestação de serviço à comunidade, porque o adolescente também presta, isso entra como uma das medidas socioeducativas, prestação de serviço à comunidade, temos a liberdade assistida também, do regime de semi-liberdade, e um último caso, avaliado todos os critérios da internação. Temos também da remissão. Essa remissão são medidas que são aplicadas pelo promotor, são sugeridas pelo promotor de justiça, o juiz vai avaliar se acata, se é caso de dar remissão ou não, e nós temos, livro 2, ainda a parte especial, das medidas aos pais responsáveis, que eu também já falei, do artigo 129 e 130, e nós temos o título do Conselho Tutelar, das disposições gerais, que vai do artigo 131, que fala o que é o Conselho Tutelar, dizendo que ele é órgão autônomo, não jurisdicional, que as suas decisões só podem ser revistas pelo Poder Judiciário, fala especialmente das atribuições do Conselho Tutelar nos artigos 136, com essas 8 atribuições trazidas pela Lei Henri Borel, da competência do Conselho Tutelar, da escolha dos conselheiros tutelares. Esse ano nós tivemos escolha dos conselheiros tutelares para mandatos de 4 anos. A eleição do Conselho Tutelar ela ocorre de 4 em 4 anos, onde a população escolhe os seus conselheiros. A gente passa por um processo de seleção, de provas, depois a avaliação psicológica e, por fim, a eleição para escolha, processo de escolha dos conselheiros tutelares. Anteriormente, era o primeiro mandato mais uma reeleição.
com a alteração da lei, agora a reeleição ela pode acontecer a cada 4 anos, lógico, passando por toda vez por esse processo de escolha, como eu falei, que requer provas, requer avaliação psicológica e, por fim, essa questão, a eleição, que é a comunidade que escolhe os seus conselheiros tutelares. E do livro 2, a parte especial, nós temos o acesso à justiça. Temos as disposições gerais, o artigo 141 ao 44, aí aqui fala da vara da infância e juventude, das disposições gerais, traz as atribuições do juiz, dos auxiliares da justiça, que é essa equipe multidisciplinar, que a gente falou lá no começo, que é essa mesma equipe que avalia, faz estudo psicossocial dessa família, vê essas famílias que estão na lista de adoção, acompanham essas crianças que estão nos lares. Aí temos dos títulos dos procedimentos, o capítulo 3, que traz também as disposições gerais, da perda e suspensão do poder familiar, da destituição da tutela, da colocação em família substituta, da apuração do ato infracional atribuído ao adolescente, que essas medidas são aplicadas pelo juiz, somente por ele, o Conselho Tutelar não tem competência, da apuração da irregularidade em entidades de atendimento, como eu disse, elas são fiscalizadas tanto pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pelo Conselho Tutelar, e da apuração da infração administrativa às normas de proteção à criança e adolescente. Aqui entra muito essa questão da apuração dessas normas, por exemplo, é vinculado na TV propaganda que é proibida a criança e adolescente. Nesse caso aqui, o próprio tem um artigo do Estatuto da Criança e Adolescente que o próprio Conselho Tutelar ele pode representar em nome da família quando há essas situações. E da proteção judicial nos interesses individuais e coletivos. E, por fim, o título desse mesmo livro 2, da parte especial, fala dos crimes e das infrações administrativas. Traz dos crimes, capítulo 1, disposições gerais, dos crimes em espécies, e capítulo 2 fala das infrações administrativas. Essas infrações administrativas são aquelas situações que os genitores ou os responsáveis pela criança e adolescente, inclusive, descumprem decisão do colegiado, aquelas decisões lá, por exemplo, que eu falei da advertência que é dada aos genitores. Então, eles descumprem essa medida, o Conselho Tutelar deu uma advertência, eles podem ser penalizados. Eu só vou falar para vocês o que fala o 245, para vocês terem uma noção do que compete ao Conselho Tutelar, e no descumprimento deles, esses genitores, eles podem ser responsabilizados por esse descumprimento. O artigo 246 fala: impedir o responsável ou funcionário público de entidade de atendimento exercício dos direitos constantes em todos esses incisos aqui. O 249, descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar decorrente da tutela e da guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. Multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando em dobro em caso de reincidência. O 256, ele vai trazer, esse capítulo fala também daquelas situações de vender ou locar criança e adolescente, fitas, enfim, traz todas aquelas situações que falam do crimes e das penas, tá? Então, são N situações que são trazidas aqui, aqueles descumprimentos das medidas aplicadas pelo Conselho Tutelar e a prática de crimes, no qual eles terão punições. E lembrando que essas punições somos para nós, conselheiros, porque estive no conselho até agora e também estou concorrendo a esse processo de reeleição do Conselho Tutelar, porque eu estive até em fevereiro desse ano, como foi dito pela doutora professora Ana Paula, também estou concorrendo, e essa prática de
penalidades, também somos para nós enquanto conselheiros tutelares, porque nós nos enquadramos enquanto funcionários públicos. Então, se cometemos esses crimes lá elencados no Código Penal, que são atribuídos a funcionários públicos, nós também respondemos por prevaricação, enfim, por qualquer outro crime que seja acometido a funcionário público. Teve uma briga que nós vencemos agora, eu acho que em 2019, que nós conseguimos ser equiparados a funcionário público para todos os efeitos legais, porque a gente só tinha os malefícios e não tínhamos os benefícios. E agora, como fomos equiparados, então, nós temos os mesmos benefícios dos funcionários públicos municipais de Presidente Prudente. Então, foi uma luta e nós conseguimos essa equiparação, mas, como foi dito, estamos buscando cada vez mais direitos, tanto nas conquistas dos conselheiros tutelares, quanto nas conquistas de garantias e dessa proteção integral, de fazer cumprir essa correta garantia de direito da criança e adolescente em desenvolvimento, tá? E eu, enquanto integrante da Comissão Especial dos Direitos da Criança e Adolescente do Estado de São Paulo, a gente tem, pelo menos uma vez por mês, a gente tem encontros para a gente discutir quais políticas a gente deve buscar, aquilo que a gente deve buscar do Poder Executivo, né? Que proposta eles têm para essa garantia desses direitos, para a gente trazer falas sobre essa promoção dos direitos da criança e adolescente. Aqui em Prudente, todo ano nós temos um evento do 18 de maio, que é em alusão ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, onde vai se tratar desse tema. Infelizmente, nós ainda é recorrente o abuso sexual de criança e adolescente, principalmente os maiores abusadores, infelizmente, são pessoas do núcleo familiar, e a gente precisa, a todo momento, estar trazendo debate, falando em escola sobre isso. Eu sei que ainda tem muito tabu das escolas em falar sobre sexualidade, mas precisa ser falado, tanto com as crianças quanto o adolescente, porque a escola, ela é onde traz mais informações para o Conselho Tutelar e para os órgãos públicos, porque são repassadas essas informações para o Ministério Público, Poder Judiciário, políticas públicas, a exemplo do Serviço Social. Aqui nós temos a Secretaria da Assistência, para que eles provoquem o Poder Executivo e pensem em ações e políticas mesmo voltadas para essa temática, né? Esse ano nós tivemos o Ariel de Castro, que ele é militante nessa área de direitos humanos, trabalho infantil e violência sexual envolvendo criança e adolescente. O professor Alex, que ele é daqui de Presidente Prudente também, ele trabalha no núcleo que trata exatamente dessas violações. Nós tivemos o doutor Gilson Amâncio também falando sobre a Lei Riborel, e eu trouxe um pouco eu também tive uma fala falando sobre o fluxo de acolhimento dessas crianças e adolescentes que acontecem no município. Quando uma criança é vítima de abuso sexual, quem procurar, onde procurar, em que tempo, onde é encaminhado, enfim, minha participação foi pequena, eu estava mais na organização do evento, mas a gente está sempre falando sobre isso, levando esse tema também para as escolas. Aqui na OAB de Presidente Prudente, nós temos uma comissão de OAB vai à escola, onde a gente leva um pouco sobre essas garantias dos direitos da criança e adolescente, essa promoção. Eu, enquanto conselheiro tutelar, estive bem atuante indo em escola, falando com os pais, com os próprios professores e crianças, falando sobre a violência sexual, um pouco sobre os indicadores, apesar de eu não ter essa qualificação, não sou psicólogo, mas a gente tem essa vivência com o pessoal dos lares, dos CREAS e dos CRAS, e a gente aprende muito com ele. Minimamente, indicadores de violência sexual, todos nós que somos da rede de proteção, a gente precisa aprender para conseguir identificar. E esse vetor de identificação, em sua maioria, são as escolas. Na época da pandemia, nós tivemos baixa na identificação de violência sexual de criança e adolescente, porque um período as crianças ficaram longe da escola.
mas depois que passou a pandemia, que melhorou a situação da pandemia, que as crianças voltaram à escola, nós notamos um número elevado de abuso sexual, porque as crianças vivenciaram muito isso em casa, as famílias ficavam muito em casa, e elas vivenciaram essas situações e levaram para as escolas. Por isso que eu falo da importância das escolas abrirem espaço para que as crianças falem, para que eles, lógico, usando toda a metodologia, respeitando a idade e o desenvolvimento de cada criança, mas para que elas tragam essas informações, elas discutam sobre. Nós tivemos experiência em qual foi abordado um tema e adolescentes falaram, não, mas eu vivenciei essa situação e ela não identificava como uma situação de violência sexual. Enfim, todas as violências físicas e psicológicas. Tá? Então, é importante a gente ter sempre isso em mente, tá dialogando com a família. Eu acredito que a escola é um espaço de aprendizado, mas a família precisa também cuidar em casa, não pode delegar isso só para a escola, porque a escola é função de educar, mas com a metodologia de educação, instruir, formar, qualificar aquele estudante. Mas essas questões, elas precisam ser discutidas em casa. Também cabe à escola replicar esses assuntos para que as crianças tenham espaço e falem sobre isso e elas conheçam o corpo. Existem muitos métodos aí que as crianças elas já podem conhecer o corpo, dizendo em que parte do corpo pode tocar, onde não pode tocar, e a partir desse momento eles consigam identificar o que é violência e o que não é violência. Bom, eu estou falando aqui, a doutora Ana Paula quiser fazer intervenção, a gente não combinou quanto à questão de tempo, né? Qual que é o meu tempo, se vai abrir para perguntas, e ela poder entrar aqui para falar como vai ficar tudo isso, tá? E eu falei bastante, mas eu sei que tem bastante coisa para falar, mas eu não quero ficar só lendo a lei, achei que é pertinente a gente falar alguma coisa assim, porque nós não decoramos. Quem é principalmente do direito, quem é advogado, ele se remete muito à lei. E aí algumas noções a gente precisava trazer aqui, mas eu vou deixar agora a doutora falar como que vai proceder, que a gente já está há mais de 1 hora, como que vai ser essa divisão do tempo aqui com vocês. Eu gostaria de agradecê-lo pela excelente explanação a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo pela atualização que o doutor Jeová traz para nós com relação à legislação. É importantíssimo, né, que nós tenhamos a consciência, né, e que nós possamos nos mantermos alinhados com a legislação, com os direitos que as crianças e os adolescentes têm, e que nós que nós estejamos sempre vigilantes com relação aos direitos das crianças e dos adolescentes, que nós façamos cumprir esses direitos. Então, eu já gostaria de agradecê-lo, e, por ocasião, eu gostaria de lhe falar, doutor Jeová, que nós temos aqui algumas perguntas que foram aparecendo durante a sua fala, e eu gostaria de verificar com o senhor se nós podemos fazer por bloco, até para facilitar aí a questão da dinâmica das respostas, se fica bem, né? Para o senhor que seja assim. Eu tinha pensado na organização de 2 ou 3 perguntas, aí o senhor responde, aí a gente volta para mais 2 ou 3, porque são agora 10h23 aqui pelo meu relógio, aí nós poderíamos estabelecer um teto, né, entre 11 e 11h10. O que o senhor acha para a gente finalizar? Pode ser Combinado. Assim? Pode ser. Bem? Até 11 horas eu acho que a gente consegue responder.
Ah, então perfeito. Então a gente estabelece aí um teto, né, de finalização às 11 horas, e aí a gente segue conversando, né? Então, como primeira pergunta, nós temos aqui a participação da Daniela Cristina Maia Baptista. Ela coloca, na verdade, ela pergunta sobre quando é que caracteriza, quando é que existe alienação parental. Numa situação em que os pais não conseguem se socializar por situação de ameaça e agressão entre eles. Na sequência, também falo o seguinte, que ora, a assistência social é muito falha. Ela trabalha na área da saúde e que quando tem algum problema, que a assistência social não comparece e que não dá retorno sobre o que aconteceu. Então, parece-me que ela deseja saber o que poderia se fazer nesse caso, né? Em caso se haveria uma outra instância a se procurar. O professor César, ele faz uma colocação, se o senhor quiser fazer algum comentário, apesar de não ser especificamente sobre a criança e o adolescente, mas envolver aí atores que lidam diretamente com a criança e com o adolescente, ele fala o seguinte, sobre a valorização e sobre a expropriação do trabalho dos docentes, exemplo, da gestão compartilhada, o que o senhor poderia falar a respeito, né? Se o senhor tem condições aí, se o senhor pode fazer algum comentário. Então, no primeiro momento, são essas as perguntas. Tá bom, eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão da alienação parental, tá? Eu havia lido lá o conceito do artigo 2º da Lei de Alienação Parental, que é a Lei 12.318, de 26 de agosto de 2016. E abaixo ela traz alguns incisos onde ela vai elencar o que configura a alienação parental. A gente lendo aqui, a gente vai ver se algo se encaixa à pergunta da Daniela quando ela fala da alienação entre os pais, aquela alienação mútua, tá? Então, no artigo 2º fala, considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós, ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua guarda, sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. São formas exemplificativas. Quer dizer, não existe um rol taxativo do que seja essa alienação parental, né? Até porque nosso mundo é muito dinâmico, né? Então, são formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim considerados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros. Então, vamos lá. Inciso 1. Realizar a campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade, dificultar o exercício da autoridade parental, dificultar contato de criança ou adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar, omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente, mudar o domicílio para local distante sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares deste ou com os avós. O artigo 3º fala: a prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança e adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização
de afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda. Então, ela traz essa questão da alienação, ela acaba sendo multa e ela não deixa de ser uma alienação, porque ela fere esse direito da criança, eu entendo, o direito psicológico. Existe uma alienação ali, uma violação do direito psicológico, e é uma violência assistida, e muitas das vezes esses pais se agridem mutualmente, verbalmente, quer fisicamente, enfim, isso também é uma alienação mútua dos pais aí, mas que interferem no direito da criança e adolescente, que é nessas situações. A outra questão que ela traz é da assistência, ela não dá a devida assistência aos órgãos de proteção, né? Ela colocou que ela é assistente social. Essas situações, elas precisam ser reportadas ao Ministério Público tem que entender qual que é a situação. É de competência da assistência, por exemplo, vamos lá, o Conselho Tutelar aqui em Prudente aconteceu, representou o CREAS porque existia demanda represada. Nós tínhamos muitas crianças, aí o próprio Conselho Tutelar representou ao Ministério Público, e o Ministério Público abriu uma ação civil pública, fazendo com que o município, a pasta que nós somos vinculados aqui em Presidente Prudente, é a Secretaria da Assistência, criasse um CREAS, e aqui efetivamente foi criado o CREAS 3. E isso são com todas as políticas, tanto a política da assistência, ela falou, não comparecem, mas isso também é uma violação de direito que fere, não comparece aqui, é uma reunião que é necessária a presença da assistência social, ela pode ser, primeiro, ela é notificada para justificar porque não comparece, e, enfim, ela não respondendo ou descumprindo, o próprio Ministério Público pode ser intimado por descumprimento dessa convocação para uma reunião que se fez necessário a presença da secretária da assistência, por exemplo, ou de alguém da Secretaria da Assistência, porque a Secretaria é uma pasta que tem vários profissionais que trabalham junto nessa pasta. Então, tem o representante dos CRAS, que são as gerentes dos CRAS, as gerentes do CREA, a responsável de todos os CREAs daquela pasta, enfim, ela pode notificá-los. O descumprimento, essa ausência injustificada, ela pode representar o Ministério Público. Doutora, só vai me lembrando as demais questões dela, tinha essa questão que eu consegui responder, e tem mais algum dela? Não, dela foram essas duas, e a pergunta do professor César sobre a questão da valorização e expropriação do trabalho dos docentes, né, e a questão da gestão compartilhada, né, embora não seja uma questão aí específica sobre a nossa temática hoje, mas como aparece aqui para nós, se o senhor gostaria de fazer algum comentário, né, sobre a questão da valorização docente e da expropriação do trabalho, né, aí, desses profissionais, se o senhor tem algum comentário a respeito. Eu acredito que essa valorização, ela é um comentário mesmo, né? Porque eu não tenho conhecimento profundo, mas a gente tem visto o quanto é importante essa valorização do profissional da educação, porque melhora a qualidade do que é prestado, dessa escolarização dessas crianças. Eu estou aplicando também o SARESP, e eu vejo o quanto essa desvalorização prejudica o professor, prejudica o aluno, interfere no aprendizado, porque desestimula o professor a não estar buscando conhecimento, e interfere em todas as políticas públicas. E isso deveria, sim, a exemplo aí, ser compartilhada, porque eu acho que tudo que é compartilhada, cabeças pensantes, articulando juntos, pensando juntos, contribui mensuravelmente, positivamente para todos os serviços, para todos os órgãos, e assim todo mundo sai ganhando, a sociedade, os professores, as famílias, enfim. Eu gostaria de destacar...
Desculpa, pois não, Doutora, prossiga. eu acho que pode contribuir também com a doutora que é da educação, acho que pode contribuir com o César também. Sim, eu gostaria apenas de destacar que no dia 9 de dezembro nós teremos um momento de fala especificamente sobre essa questão, né, sobre as políticas de formação de professores, em que mais especificamente essa discussão que envolve a questão do trabalho docente, né, e a questão da gestão democrática, e aí que perpassa pela questão da gestão participativa, e aí nós teremos condições de debater também essa questão compartilhada, será discutida. Eu aproveito para convidar a todos para estarem aqui conosco, ocasião em que nós podemos aprofundar um pouco mais, professor César, né? Então, eu já o convido e já fica aqui o compromisso para refazermos e trazermos novamente esse questionamento, né? Mas agradeço as suas colocações, professor, o doutor Jeová e professor César, obrigada pelo questionamento, né? Nós temos aqui uma outra questão do Leandro Santos. Ele pergunta qual a maior dificuldade ao implantar o que preceitua o ECA. E também chegaram para nós perguntas através do Instagram, em que é colocado o seguinte: a alienação parental se aplica apenas aos responsáveis legais de uma criança ou se estende a qualquer pessoa a qual a criança tenha vínculo emocional semelhante? A outra pergunta é: quais são os limites de autoridade do professor no ambiente escolar? E aí eu entendo, né, que a questão é acerca do estatuto, né, para não ferir o estatuto da criança e do adolescente. Tá, vamos lá na primeira pergunta, né? Ela fala qual a maior dificuldade de implantar o que o ECA preceitua. Então, eu acredito que essa maior dificuldade ela é do poder executivo. É o que eu falei lá entre as atribuições do Conselho Tutelar, que é provocar, fazer propostas orçamentárias para que o poder executivo auxiliar nessa elaboração de propostas orçamentárias, para que ele busque mecanismos de diminuir essas violações de direito. Porque eu lembro do exemplo que eu falei do núcleo de atendimento ao homem. Isso era uma política pública que nós tínhamos aqui no município, que ela é muito pertinente, que ela trabalha o agressor. Eu trouxe o exemplo lá do pai, do padrasto, que agrediu a criança, jogou a criança na parede e a criança saiu ensanguentada. Mas foi feito um trabalho com ele para que ele visse que aquela atitude dele causou danos para a criança, lógico, óbvio, psicológico, danos, enfim, de todas as esferas, mas causou danos para ele se reconhecer agressor, para ele aceitar essa situação e se tratar. Depois ele se mostrou exemplo. E aí, essa dificuldade é de implantar esses mecanismos de proteção, de prevenção. A prevenção, haver maior divulgação, quer empresas, se a gente for fazer uma análise, os maiores abusadores ainda são homens, violadores de direitos, de violências sexuais, fazendo esse recorte da violência sexual. E por que não trazer grupos, trazer profissionais que trabalhem? Então, a maior dificuldade, ela esbarra na questão financeira e econômica. O município, não sei se não faz adequadamente o seu dever de casa e distribuir recursos aí, porque a todo momento o ECA fala que tem que ter recursos destinados a programa de prevenção, erradicação tanto do trabalho infantil, quanto das violências sexuais, enfim, de todas as violências. Por que eu falei que a gente acionou o Ministério Público? Porque a política pública falhou. O Poder Executivo não atendeu a demanda. A saúde está com lista represada de profissionais. Então, a dificuldade é orçamentária. É orçamentária por falha de alguém. E aqui a gente esbarra no Poder Executivo. Então, deveria ter mais CRAS para assistir às vulnerabilidades sociais lá na proteção básica,
os CREAs na média complexidade. Na verdade, nem deveria existir, né? Porque se fosse, vamos pensar, um estado ideal, essas políticas não precisariam existir. Por que elas existem? Por conta das violações de direito. O Conselho Tutelar não deveria existir também, mas ele existe por quê? Porque ele vai atuar onde não há essa devida o cumprimento dos deveres legais, que a saúde tem os deveres dela, a educação tem os dela e a assistência tem os dela. Então, existem todos esses órgãos para cumprir os deveres. Mas aqui em Prudente nós temos eles, mas eles estão muito aquém da demanda que nós temos. Então, estão demandas represadas em todas as áreas. Não estou atualmente no conselho, mas eu acompanho tudo o que acontece, mas eu estou dentro da política pública. Tá? Eu sou vinculado à Secretaria da Assistência. Então, e hoje eu, enquanto supervisor do programa Criança Feliz, essa questão da intersetorialidade, você conhece todas as políticas públicas, porque eu trabalho com a política pública. A minha demanda, que eu estou atendendo lá, que eu vou atender a criança de 0 a 6 anos de idade, que é o público elegível do programa Criança Feliz, tem uma criança que está... criança de 11 anos, que não é meu público, está se mutilando. Então, eu preciso provocar a saúde. Tem uma família que está passando fome lá, eu preciso provocar o CRAS dizendo, olha, benefício eventual é no CRAS. Mas você chega lá no CRAS, o CRAS não tem cesta básica para atender todo mundo. A gente entende, eu entendo, todos nós entendemos que a demanda é muito grande, mas a política pública, minimamente, ela precisa funcionar. Então, respondendo à questão, o que precisa ser? Nós precisamos de dinheiro. Aí, não sou eu que vou entrar nesse mérito, se há desvio ou não, ou se de fato não tem dinheiro, mas o fato é, cada município tem que cuidar das suas ações, tem que promover suas ações, tem que cuidar do seu dinheiro e destinar prioritariamente dinheiro para atender a política envolvendo criança e adolescente. Só assim a gente vai conseguir atender. Lógico, também não é só o Poder Executivo, tem o Poder Judiciário, né? Porque existe lista reprimida lá também, tá? O Poder Judiciário, a gente viu no último concurso, chamou uma psicóloga, um assistente social. Então, a questão humana, as pessoas vão aposentando, recursos humanos, eles não são repostos. Então, o Poder Executivo, mas em todas as esferas, quer na municipal, quer na estadual, e que sabe também na federal, né? Então, são esse conjunto de ações, dessas políticas, que elas precisam efetivamente acontecerem, tá? Então, o município tem repasses para algumas políticas do governo do estado, outras têm repasse do governo federal, inclusive esse programa Criança Feliz, no qual eu atuo como supervisor, tem repasse do governo federal. Os lares aqui onde acolhem as crianças, quer no acolhimento excepcional de urgência, que tem um prazo breve, ou aquele acolhimento que é estendido até 6 meses, com o intuito de voltar para a família, tem dinheiro do governo, do município, tem repasse, enfim, todas as políticas ali conversando, mas ainda volto a dizer que falta mais articulação para pensar em programas de prevenção, que é do agressor, que é daquela criança que foi violar, teve o seu direito violado, porque ela não dá para ela ficar em uma lista de 1 ano esperando por um atendimento psicológico, que é o atendimento psicossocial nas unidades básicas de saúde ou outro tipo de atendimento no CREAS, enfim. E aí tem demanda nos CRAS, nos CREAS, nos lares também, quer dizer, precisa de recursos de pessoas, recursos humanos também, além de estruturas físicas. Não sei se todos já visitaram um CRAS, eu estou no programa Criança Feliz, estou numa sala cedida pelo CRAS que não tem o equipamento necessário para eu instalar. Nesse calor, nós não temos ar-condicionado ainda. Então, é tudo isso. Respondendo a pergunta, me retoma a outra pergunta, doutora, que eu fui falando e esqueci. A outra pergunta é: quais são os limites da autoridade do professor no ambiente escolar, para que não seja
ferir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Entendi. Que o professor, para que o professor ele mantenha a sua autoridade, né, mas que também não ultrapasse, né, e que ele não fira aí os direitos da criança, do adolescente, né, que não passe de autoridade para autoritarismo, né? Exato. O Estatuto da Criança e Adolescente, lá no artigo 54, quando ele fala sobre educação, ele traz o que compete à educação, tá? Professor, teve notícias de maus tratos, de negligências e tudo, eles precisam comunicar ao Conselho Tutelar. Tem faltas reiteradas, evasão escolar, eles também comunicam. Aí eu falei que eles precisam esgotarem o que é de competência dele. Essa questão de competência, o que compete ao professor, questão de autoridade ou não, a legislação própria da educação, ela traz isso. Para não ferir o Estatuto da Criança e Adolescente, o professor cumpre o que é da legislação dele, dá uma olhadinha lá no Estatuto da Criança e Adolescente que compete a ele, aí ele não vai estar ferindo, e ele precisa ter esse contato diário. Por isso que eu falei, as políticas, elas precisam conversar entre si. Então, o professor teve alguma dificuldade de um entendimento com uma criança, adolescente, até mesmo de identificar se é uma situação que precisa de uma intervenção do professor ou não, ele precisa conversar com o Conselho Tutelar. Mas o artigo 50, 54, 53, ele traz essas atribuições, e aí é onde a gente vai ter esse limite. E, lógico, tudo é muito na questão do bom senso, porque a lei está posta ali, a gente não pode ser estritamente legalista, como eu falei anteriormente, as situações, elas são muito dinâmicas, né? Então, para aquela situação, eu consigo aplicar o que está na lei, mas para aquela outra situação, a lei não previu solução. Então, vamos ver o bom senso. Lá, quando eu falava das decisões, lá da escuta especializada da lei Henri Borel, tem decisões que o juiz vai fazer uma análise subjetiva, sai do objetivismo, ele vai analisar aquela questão no caso concreto, uma decisão mais voltada para o subjetivismo, e vai tomar uma decisão com base naquela lei. Então, para o professor primeiro eu vou ver o que a minha legislação permite, tá? Eu participei da elaboração de uma cartilha da escola, que inclusive fala, ela repetidamente, ela fala das atribuições do professor, das atribuições do Conselho Tutelar. Essa cartilha, ela está sendo sempre atualizada, está na educação municipal. Acho que em 2018 nós concluímos a nova edição, e eu contribuí. Lá vai ter, o professor tem muito, se ele ler essa cartilha da educação, vai trazer muito que é atribuição do professor, quando ele deve acionar o Conselho Tutelar. Então, tendo essa cartilha em mão, e acredito que toda escola tem, ele não vai extrapolar limites, porque a gente tenta agir todos dentro, cada um com a sua atribuição. Então, o professor tem sua atribuição, o Conselho Tutelar tem que agir dentro da sua atribuição, sob pena de extrapolar, ser penalizado por isso. Mas eu volto a dizer, a melhor forma é o diálogo. Não hesitem em ligar e conversar com o Conselho Tutelar. Eu já fui em muitas reuniões em escola, do qual a gente foi conversar situações pontuais, enquanto eu fui falar sobre o Conselho Tutelar, ou em reunião de pais que falar sobre evasão escolar. Já tive em outras situações que você se depara, você vai falar de uma coisa e se depara com outras situações. Quase metade da sala em uma escola que eu fui atender, as crianças, tinha alguém da família que já foi preso ou estava preso, alguém que portava arma em casa. Enfim, as situações são muito dinâmicas. Eu fui falar sobre a questão com os alunos e os pais sobre evasão escolar, sobre situações do Conselho Tutelar, e a gente se depara. E a gente vai se adequando. Mas, para não errar, dá uma olhada nessa cartilha que tem, que ela reproduz fielmente as atribuições que compete ao professor, que compete ao ECA, os limites de cada um. Lá está dizendo, em situação X, o que o professor precisa fazer. Ele fez isso, ele aciona o Conselho Tutelar, que vai aplicar a sua medida, fazer o que é de sua atribuição.
Perfeito, ótimo. Penso que com as perguntas e com as suas respostas, nós tivemos aqui maiores esclarecimentos a respeito dos nossos deveres, né, enquanto cidadão, enquanto profissionais, enquanto pessoas que têm aí o dever e a responsabilidade de zelar, né, e de cuidar e de garantir os direitos, né, das crianças e dos adolescentes, e a responsabilidade pela constante atualização, né, nós temos que nos manter informados da constante, da atualização do âmbito aí da lei, da legislação. E eu estou verificando aqui se nós temos mais alguma pergunta. Eu penso que nós já esgotamos tudo que já foi perguntado, né? Então, nessa direção, eu gostaria de já caminhar para a finalização, agradecendo novamente a presença do Dr. Jeová, que muito gentilmente cedeu o seu tempo, né, em pleno sábado, depois de uma semana aí, com certeza, com muitas demandas de trabalho, né, e de compromissos profissionais e pessoais, né, e se dispôs a estar aqui conosco no período da manhã para uma fala muito rica, né? Com certeza agregou e enriqueceu muito nesse campo os conhecimentos para os nossos participantes, para nós aqui do laboratório, e nós só temos a agradecer. Eu gostaria de chamar a atenção para dos participantes com relação à lista de presença que está sendo disponibilizada. Eu peço que gentilmente vocês preencham. Aqueles que, porventura, não fizeram a inscrição, não se preocupem, porque através da ficha, da lista de presença, com os dados que vocês irão preencher, nós temos condições de providenciar o certificado de participação, que será enviado por e-mail. Então, nós pedimos atenção especial para o preenchimento, né, correto, aí dos dados solicitados no Forms, né, e pedimos que vocês preencham a partir deste momento. Doutor Jeová, em nome do Laboratório de Planejamento, Política e Gestão da Educação, em nome da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Unesp, aqui de Presidente Prudente, do Departamento de Educação, em que o laboratório se insere. Em meu nome, em nome da minha equipe, eu gostaria de agradecê-lo imensamente pela sua colaboração, pela riqueza da sua explanação, das suas explicações, deixando aqui o convite e a abertura para você estar conosco quando você desejar, né? E agradecer imensamente mesmo pela sua contribuição. Eu que agradeço, doutora Ana Paula. Eu quero agradecer o convite, foi muito importante para mim, tá? E quero dizer, hoje é o dia do conselheiro tutelar, então você já falou aí sobre a importância da gente, de sermos cuidadores, né? A função do conselheiro tutelar é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente, e isso é muito extenso e, ao mesmo tempo, muito singular, tem muita importância, mas e esse zelar, a gente convoca também a sociedade para esse zelar, cuidar e observar, e eu que trato da primeira infância, eu falo muito da importância da gente cuidar das nossas crianças na primeira infância, porque a gente evita muita coisa que tem acontecido aí. Então, pais, sociedade como um todo, observem seus filhos, observem as crianças, fiquem atentos aos comportamentos, aos indicadores, tá? Muito atenção com as crianças, porque criança requer demanda e a gente, enquanto adulto, a gente tem que ter essas respostas para essas crianças. Hoje, no mundo tão tecnológico, a gente está deixando
colocando o celular cada vez mais cedo nas mãos dessas crianças, e eles estão deixando de viver tudo aquilo que preconiza lá na primeira infância, principalmente o afeto. Essas crianças não têm mobilidade, não têm cognição, elas estão demorando cada vez mais. Elas estão muito tecnológicas aqui, intelectualmente, desenvolvem muito rápido, tecnológico, mas outras habilidades, principalmente de comunicação com o outro. E isso é muito preocupante, porque se a gente for analisar dados aí, esses adolescentes que saem atirando nos colegas em escolas, elas sofreram bullying, elas não foram olhadas. Então, reforçando, aí eu volto na questão da importância da gente pensar em ações para tratar dessas políticas voltadas para ações contra bullying, o respeito mútuo desses adolescentes. Eu estava, como eu falei, eu estou no Saresp como fiscal, tem muita coisa positiva da minha geração para essa geração. As crianças estão mais respeitosas com o outro, mas, por outro lado, também com o outro, com os colegas. A gente não vê tanta questão do racismo. As crianças, as salas estão bem misturadas e eles se respeitam. Se eu olhar a minha geração, existia bastante. E a questão da sexualidade, eles respeitam os colegas, eles entendem mais, mas ainda, infelizmente, eu vejo muito esse desrespeito com o professor. Então, falta pensar nessa questão da valorização, e o professor, por outro lado, ele não é olhado, ele não tem essa devida valorização, quer econômico, quer profissional, quer pessoal, e ele se desgasta também, ele está adoecido, ele vai lá, ele grita com o aluno, porque esses alunos também não aprenderam como respeitar o professor, nem o professor respeita ele. Então, eles estão... E está funcionando na base do grito. E eu, observando isso de fora, é muito triste, tá? A gente vê, eles estão fazendo a prova lá do Saresp, todos com tablet, com isso, todos muito tecnológicos, mas eles não estão vivendo esse lado humano, da proximidade, do diálogo, do afeto. Enfim, está faltando isso nas famílias, que reflete nas escolas. Então, e a escola não é o papel da escola tratar isso. Motricidade, linguagem, afeto. Lógico, o afeto ele cabe em todo lugar, mas ele deve ser trabalhado primeiramente em casa. Então, sociedade, família, Estado, olhem para as suas crianças, porque se não pensarmos na educação, nós não vamos ter pessoas em desenvolvimento integral e perfeitos para se tornarem adultos saudáveis. Eu compartilho da mesma fala do Dr. Jeová e reforço a questão de que nós não temos ainda um projeto de uma política pública de educação, e melhor dizendo, um projeto de nação, né, que diz respeito a essa política pública de educação no âmbito de uma qualidade e de uma qualidade social da educação, né, que perpetue de fato ações que sejam de prevenção mesmo, e não, digamos, de ação aí, curativas, né, no âmbito da educação. Né? Então, nós temos que lutar em prol da educação pública, da escola pública, nós temos que cobrar por políticas públicas de qualidade social, e lutar pela educação como um projeto de nação. Né? Então, isso nós não podemos perder de vista. Então, novamente, eu gostaria de agradecê-lo e deixar registrado aqui que eu compactuo dessa sua fala, e eu percebo que mais do que uma fala é uma luta, né, sua, né, é um compromisso que você tem com essas questões todas, né? E é muito bom perceber que nós estamos aí todos caminhando numa mesma direção, né? Então, eu gostaria de agradecê-lo. Fica aqui o meu agradecimento a todos que estiveram conosco até aqui. E gostaria de agradecer também, por último e não menos importante, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC,
né? Porque sem a PROEC nós não teríamos a oportunidade da existência do laboratório, né? Enquanto um programa de extensão. Então, fica aqui o meu agradecimento, na pessoa do professor Raul Guimarães, a possibilidade da existência do Laboratório de Planejamento, Política e Gestão da Educação. Agradeço a todos, tenham todos, então, um ótimo sábado, um ótimo fim de semana. Doutor Jeová, muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, obrigado a todos, grande abraço para todos. Obrigado. Abraços.